Olá, daremos início agora à nossa aula sobre etapas da higiene ocupacional. Na aula passada, nós falamos de definições sobre o que seria higiene ocupacional, higiene e segurança do trabalho, higiene industrial, e todas as definições, seja Fundacentro, a CGIH e outras organizações que estudam cientificamente esse tema, eles falam de etapas que envolvem o processo de análise do ambiente de trabalho. A própria NR09 cita isso na letra da lei, né, de que é necessário fazer a antecipação, reconhecimento, avaliação e o controle dos agentes ambientais. No programa de gerenciamento de risco se tem essas etapas. Então é necessário que a gente conheça o que seriam então essas etapas. Quando eu falo de antecipação consiste em eu ter que avaliar um ambiente antes dele ser posto a trabalho, né? Então o trabalhador ele não vai executar suas atividades sem que eu possa de repente entender os riscos ambientais, controlar esses riscos ambientais. Então para isso a gente vai fazer análise daquele ambiente, a gente vai ter que ver os projetos das instalações, os equipamentos que vão ser utilizados, as ferramentas, os processos, os procedimentos operacionais, para ver se isso tudo está em ordem, ver quais são as tecnologias que envolvem o descarte dos efluentes, dos resíduos resultantes. Então, é uma etapa onde eu me antecipo ao risco. Antes de eu executar a atividade, antes de eu mudar um determinado equipamento, ou então um determinado processo, ou a minha instalação completa ser industrial ou comercial, ser posta à prova, né, eu colocar para funcionar, a gente vai ter que se antecipar esses riscos. Então, para isso a gente vai fazer análise de projetos das novas instalações, o que de impacto ambiental e de saúde ocupacional pode ocorrer dentro daquele ambiente de trabalho. Então, a antecipação constitui em eu analisar, utilizar de normas, de instrumentos, de procedimentos para reduzir ou eliminar os riscos. A gente entende que o risco ele pode ser reduzido ou eliminado. Reduzir significa que ele é existente, porém ele não vai causar mal ao trabalhador. Eliminar significa que eu não vou ter risco para aquela atividade. Então é necessário fazer uma etapa de avaliação desses riscos ambientais, por exemplo, análise preliminar dos riscos ambientais, análise dos projetos, das novas instalações. Então, antes, por exemplo, a gente tem aqui a compra e a aquisição de um grupo gerador com cabine acústica. Então, se eu comprar um grupo gerador de forma aleatória, eu já faço a medição do meu ambiente e vejo se aquele gerador vai impactar no nível de ruído do meu ambiente de trabalho, de modo que eu não possa ter que limitar o tempo de exposição do meu trabalhador, ter que comprar EPI necessário para que ele execute atividade naquele local. Eu já posso estar fazendo aquisição de grupos geradores com um nível de ruído adequado para aquela instalação, de modo a não comprometer o nível de ruído do ambiente de trabalho. Eu posso estar procurando insumos, tá, que não tenham determinadas substâncias químicas. Posso comprometer a saúde do trabalhador. Então, de forma antecipada, a gente pode estar avaliando o risco daquele ambiente de trabalho. Eu posso estar fazendo uma análise ergonômica do meu ambiente de trabalho para que futuramente eu não tenha problemas de saúde com o meu trabalhador. Então, é tudo um processo de antecipação, de antever o risco. No entanto, às vezes é necessário você ter um reconhecimento do risco, uma vez que essa etapa de antecipação não contemplou todos os riscos. Então, a gente pode estar fazendo reconhecimento do risco naquele momento, no processo. Então, para isso eu tenho que entender quais são os processos, métodos, os fluxos, o arranjo físico, o número de trabalhadores envolvidos, enfim, para que eu possa identificar que riscos ambientais são existentes no PPRA. Por exemplo, a gente vai estar analisando risco físico, químico e biológico.
numa análise ergonômica, eu vou estar tendo a questão ergonômica de trabalho, enfim, num laudo de salubridade, laudo de periculosidade, eu vou estar observando quais são os agentes insalubres e periculosos existentes no ambiente de trabalho. Então, eu vou estar identificando, reconhecendo, certo? Uma vez identificado, reconhecido esses riscos, é necessário avaliar. Avaliar qualitativamente ou quantitativamente, ou quando houver necessidade, das duas formas. Né? Uma vez que o risco ambiental, por exemplo, o anexo 14 da NR15, que trata do risco biológico, ele fala de uma análise qualitativa. Então, somente. Não diz que eu tenho que pegar uma plaquinha de Petri e tenho que coletar os agentes ambientais e quantificá-los, dependendo da quantidade de agente biológico. Não, ele não fala isso. Apesar de existirem formas de você estar medindo aquilo ali, ele fala qualitativo. Já para agentes físicos e químicos, por exemplo, eu tenho que ter uma quantificação, eu tenho que saber quantos decibéis tem no ambiente de trabalho. Eu tenho que saber a concentração de uma determinada substância química. Eu tenho que saber o nível de pressão que existe no ambiente confinado. Eu tenho que saber quais são os gases tóxicos que existem dentro de um processo químico e as suas quantidades para que o limite não se exceda, certo? E a gente vai ter que ou eliminar ou neutralizar o risco, ok? E aí uma vez que a gente avaliou o risco, se necessário, a gente pode implementar medidas de controle. Essas medidas de controle, ela tem uma certa hierarquia. Que hierarquia é essa? Eu tenho medidas na fonte, trajetória, no ambiente de trabalho, onde vai contemplar fonte, trajetória, medidas administrativas e medidas individuais ao trabalhador, que tão somente se trata do equipamento de proteção individual. Como antecipei aqui, as medidas relativas ao meio ambiente, elas são medidas que visam eliminar, neutralizar o risco na fonte e na trajetória. Uma vez que eu posso substituir uma substância tóxica por uma não tóxica, eu posso deixar um ambiente acusticamente adequado, então eliminei o risco. Posso, de repente, diminuir a concentração de uma determinada substância que pode causar algum dano ao trabalhador. Então, essas são medidas que contemplam a coletividade. Quando a gente lê a NR06, ela fala que o equipamento de proteção individual, por exemplo, só deverá ser recomendado quando essas medidas de ordem geral ou as medidas administrativas não são suficientes para garantir a segurança dos trabalhadores. Ou seja, quando elas estiverem em fase de implementação ou em situações de emergência. Então, a gente vê que o EPI, ela está lá no finalzinho, na parte mais baixa da hierarquia. Ele deveria ser contemplado. O que é mais interessante? Eu tratar o ambiente acusticamente ou entregar abafadores auriculares para as pessoas? É mais interessante eu tratar acusticamente. É mais fácil eu estar entregando máscaras para as pessoas estarem trabalhando ou diminuir a concentração. Aliás, não digo nem mais fácil. O que é melhor, o que é mais recomendado seria eu tratar o ambiente para que a concentração química dos ambientes sejam baixas, tá? E eu não tenha pessoas doentes ou estar entregando EPI para todo mundo. É mais interessante que esse ambiente seja tratado. Então, essas medidas relativas ao meio ambiente, as medidas coletivas, elas contemplam fonte e trajetória, para que o receptor, que é o trabalhador, não possa ser adoecido. As medidas administrativas, elas são medidas que eu devo atuar antes da execução do serviço. Por exemplo, para contratar uma pessoa, eu preciso saber a saúde dessa pessoa, se ela não vai, por exemplo, adoecer ou se ela já está doente. Tá? Então, por exemplo, eu não vou estar contratando alguém que tem labirintite para trabalhar em altura. Então, eu tenho que saber se aquele trabalhador tem labirintite. Então, ele vai passar pelos exames admissionais. Eu não vou estar levando o cidadão para trabalhar numa rede de transmissão elétrica, né?
para trabalhar na manutenção de rede de transmissão elétrica em linha viva, sendo que ele tem um marca-passo. Desculpa. Então, gente, não é Covid não, é tosse mesmo. Eu espero que não. Aqui o ambiente fica mais seco nessa época do ano. Então eu vou ter que analisar a saúde desse trabalhador. Então a INR07 fala que eu devo fazer exames médicos, admissionais, periódicos, demissionais, de mudança de função. Antes da execução dos trabalhos, os trabalhadores devem também serem treinados, para que eles possam executar suas atividades. Eles devem conhecer os riscos da atividade, serem treinados para que eles possam se proteger desse risco. São medidas administrativas. Eu posso limitar o tempo de exposição do trabalhador ao calor, ao ruído, a pressões anormais de trabalho. Eu posso limitar o acesso de trabalhadores a determinadas áreas onde tem radiação ionizante. Isso são medidas administrativas, certo? Que garantem que o trabalhador não vai adoecer também ou vai se acidentar. E se essas medidas não forem suficientes, a gente vai para o EPI. Se essas medidas estão sendo implementadas, a gente vai para o EPI. Se essas medidas, houve uma situação de emergência, um vazamento de gás, eu devo ter EPI para aquela situação de emergência. Então, são medidas de ordem individual. E aqui a gente termina a aula da gente sobre etapas da higiene ocupacional, da higiene industrial, da higiene de segurança do trabalho. Então, são etapas de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais. Então, até a próxima, tá certo, gente? Forte abraço a todos.